E queria ler com vocês 1 Crônicas, capítulo 13, nós vamos ler o verso 9 e o verso 10, que diz o seguinte: Quando chegaram à eira de Nacon, como diz a sua Bíblia esse lugar? A minha é Nacon, e a sua? Quidom. A minha é Nacon. Então, mas é a mesma coisa, né, irmãos? Eu não sei por que minha versão fala Nacon, mas é a mesma coisa. Os bois que puxavam a carroça tropeçaram. Imagina a cena, boi tropeçando, puxando a carroça. Imagina o que aconteceu. E Uzá estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o matou por haver tocado na arca. E Uzá morreu ali mesmo, na presença de Deus. Até aí. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua santa palavra, que está sobre as nossas vidas nessa noite. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo nos ensine, Senhor, aquilo que é a tua vontade para as nossas vidas. Nós nos rendemos a ti, a tua vontade, ao que tu queres fazer em nosso meio. E que a tua presença seja glorificada em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém? Tem uns slides aí, eu não sei se está no computador, tá? Eu mandei para você, filho. Dá uma olhadinha aí, o Rafael também dá uma força. Vê lá para mim, Rafael, por favor. Nós lemos a história de Uzá. Uzá, nós vimos o que aconteceu com ele num determinado momento da história. Isso aconteceu em torno de 1010 a.C. A arca estava sendo levada de volta para Jerusalém. E ali no trajeto onde se levavam a arca, os bois tropeçaram e a arca ia cair, e Uzá estendeu a mão dele, colocou a mão na arca, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Uzá foi morto. Mas existe um contexto por trás dessa história. Lá em 1 Samuel capítulo 6, ali em torno dessa passagem, conta toda a história, onde começa o porquê que essa arca estava sendo levada para Jerusalém nessa ocasião. Os filisteus estavam em guerra contra o povo de Deus, contra Israel, e aconteceu que os filisteus estavam prevalecendo na guerra, os filisteus estavam vencendo a guerra, venceram uma batalha, e foi a ideia do povo, Hofni e Finéias, filhos de Eli, pegar a arca, porque todas as vezes que pegavam a arca e levavam a arca para a batalha, o povo de Deus triunfava, a arca trazia vitória. E eles pegaram a arca e levaram a arca até o arraial do povo de Deus, Israel. E os filisteus ficaram sabendo que a arca da aliança estava sendo levada para a guerra. E os filisteus temeram muito, ficaram com medo. Porque a arca da aliança, quando era levada para uma guerra, era sinônimo de vitória. Era sinônimo que ia acontecer muita coisa. Mas os filisteus resolveram não retroceder. Os filisteus resolveram o quê? Nós vamos continuar essa guerra. Nós vamos atacar este povo. E aconteceu que eles atacaram Israel. E Israel, de posse da arca, sofreu uma grande derrota. E como consequência dessa derrota, muitos homens morreram, inclusive os filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias. E os filisteus pegaram aquela arca como despojo de guerra e levaram para a sua terra e deixaram aquela arca ali como referência do que eles haviam vencido. A palavra fala que a arca ficou ali no território dos filisteus durante 7 meses. Mas a tragédia não parou por aí, porque ao voltarem para Israel e o povo ficou sabendo o que havia acontecido, que eles haviam perdido, que eles não tinham mais a arca, que era o símbolo da presença de Deus, era a presença de Deus entre eles. Na mesma hora, Eli caiu no chão, quebrou o pescoço e morreu, assim diz a palavra do Senhor. E a mulher de Finéias, que estava grávida, morreu também com o choque da notícia. Para vocês verem o choque da notícia. E aquela arca ficou entre os filisteus durante 7 meses. E aquela arca foi sendo jogada de lá para lá, porque aonde aquela arca chegava, as pessoas morriam. Havia câncer nas pessoas, nasciam tumores nas pessoas. Porque eles não sabiam
Mas aquela arca estava no lugar errado. E aí eles jogaram a arca para um lugar, jogaram para o outro, e decidiram pegar a arca, colocar num carro de boi, e com os bois levassem a arca embora. Não vou entrar nos detalhes de como foi feita a transição dessa arca, mas uma das coisas foi que eles colocaram ali, eles fizeram tumores de ouro e ratos de ouro como oferta pela culpa, colocaram ali e devolveram a arca com oferta ainda. E a arca chegou até o território onde estavam os israelitas. E ao verem a arca fizeram grande festa. E decidiu-se que a arca ficaria na casa de Abinadab, guardada até o momento específico e propício dela ser levada para Jerusalém. Era o final do reinado do rei Saul. Era o início, se é assim que se fala, a gestão do sacerdote Samuel. E o povo estava eufórico, a arca, diz a palavra de Deus, em 1 Samuel, que a arca ficou em torno de 20 anos na casa de Abinadab. Alguns estudiosos, teólogos, uns falam que ficou 40 anos, outros falam que ficou 60 anos. Mas eu creio que diz a palavra que ficou em torno de 20 anos guardada. Presta atenção, 20 anos. Guardado na casa de Abinadab. Ou seja, a família de Abinadab todos os dias via aquela arca. Era algo que se tornou o que para eles? Comum. Sabe quando você quer comprar as mulheres, né? Eu não sou... A estante dos sonhos. Aquela coisa. Eu vi na Marabras e fiquei apaixonada. Painel, obrigado, irmã. Você é mais avançado aqui. O painel. Uma madeira. Mas eu fiquei apaixonado. Por quê? Não sei, é lindo. Quando você compra, você olha todo dia, vai lá, passa pano, né? Não pode bater nada, nem pó, se o pó chegar perto, você exorciza o pó, sai em nome de Jesus, pó, nem uma flanela passa. Mas chega um determinado momento, o que acontece aqui lá? Você nem lembra mais que existe. Já faz até furo para pendurar as coisas, né? Ganhar lembrancinha que eu venho de casais, eu pendurar aqui, já que é tão bonitinho, penduradinho aqui, ó, faz um furinho aqui, porque se torna o comum. E eu imagino essa arca nessa situação, tinha se tornado um móvel da casa. E eu fiquei imaginando também o dia que Davi falou, vamos levar a arca para Jerusalém. Como será que eles, 20 anos está aqui, vai embora o negócio agora. Mas aconteceu que foi determinado que a arca fosse levada para Jerusalém. E os filhos de Abinadab, Aiô e Uzá, aí uma boa dica de nome para você que está grávida, Aiô. Não, teu filho escolheu o nome dele? Então, tá vendo? Você pode dar o nome de Aiô para ele. Aiô, tia Cris, tá vendo? Você que gosta de fazer filho, Aiô. Aiô. Uzá também, bacana. Aiô, Uzá e o sobrenome. E aconteceu que eles foram acompanhando a arca. E a arca, detalhe, meus irmãos, vamos detectar algumas coisas. A maneira certa de se carregar a arca não era em carros de bois. Deveria ser passada uma haste por cada lado dela, e a família correta, a família de Coate, a família correta deveria carregar a arca. Mas o que aconteceu? Põe no carro de boi. Vamos levar como ela chegou atrás do carro de boi? Vai no carro de boi mesmo. Em determinado momento, a palavra fala que nós lemos aqui em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 9 e 10, que os bois tropeçaram e a arca ia cair, e Uzá estendeu a mão para que a arca não caísse no chão. E a palavra fala que Uzá morreu. Falou que a ira do Senhor se acendeu sobre ele. Somente os descendentes, as pessoas da família de Coate, é que poderiam colocar a mão na arca. Somente eles. E existe um outro detalhe, em que fala lá em Deuteronômio, no Levítico, os Números, que se a arca caísse no chão, meus irmãos, era tipo um aspirador de pó. Mas
Uzá no ímpeto colocou a mão, por quê? Porque ele estava acostumado com aquilo. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre temor. Temor, palavra extinta em nosso meio. Palavra que muitas vezes para nós só quer dizer, não quer dizer nada. Temor. Hoje em dia vivemos numa sociedade onde os filhos mandam nos pais. Onde professores precisam pedir autorização para dar aula. E olhe lá, hein? Hoje em dia, o rato corre atrás do gato. O Jerry está caçando o Tom. Essa é antiga, hein? Tom e Jerry. Tudo está invertido. Valores invertidos. Temor é algo muito raro. Eu me lembro de quando eu era pequeno, pouco tempo atrás, em torno de uns 7, 8 anos, era moleque ainda. Lembro que, eu contei de manhã aqui, quem empinava pipa aqui? Já foi dessa época? Hoje em dia empina pipa no celular, né? Você baixa o aplicativo da pipa e fica aqui, ó, desbicando aqui, né? Lembro que meu pai falava, meus irmãos, presta atenção. Meu pai falava, e eu fui empinar pipa com os amigos. Eu lembro que caiu, mandado lá, nós saímos correndo atrás e ficou enroscado no fio. E tinha que tirar do fio. Como é que se tira um pipa do fio? Com réu. E eu amarrei tão bem a pedra que quando eu joguei o réu, a linha começou a descer e a pedra começou a subir. Eu fiquei olhando, de repente a pedra começou a cair. E aí bateu no vidro de um carro. Pim! E meus irmãos, me deu até diarreia na hora. Eu falei, morri. Meu pai vai me matar. Tinha uns amigos na hora, eu falei, é o seguinte, o que acontece aqui, fica aqui. Ninguém vai me caguetar. Os caras, beleza, nós somos tudo amigos, não vou falar nada. Fui para casa, irmãos, né? Aliviado, porque ninguém me caguetar, e mente a porta. Nessa hora, meu estômago veio aqui. Falei, Jesus, aí quem era o dono do carro? Queria falar que o seu filho quebrou o vidro do meu carro. Eu falei, mas como que ele sabe? Cagueta, irmão. Todo lugar tem cagueta, viu? Cuidado, viu? Os caguetas não herdarão o reino dos céus. O cagueta me caguetou, irmãos. E meu pai só olhou para minha cara. Quando ele olhou para mim, irmãos, só o olhar dele já me consumiu. Hoje em dia, você acontece uma situação dessa, o filho que olha para você e você tem que ficar quieto. Porque ele tem razão pelo que ele fez. Hoje em dia não se existe mais temor. Não se existe mais temor a Deus. Não se existe mais temor às autoridades. Não se existe mais temor com os pais. E temor é diferente de medo. Eu só tenho medo daquilo que eu desconheço. Eu só tenho medo daquilo que eu não conheço. Eu tenho medo. Isso me traz medo. Se você tem medo de Deus, é porque você não conhece a Ele. Porque dele provém o perfeito amor. E o perfeito amor faz o que com medo? Agora, temor. Temor, o que é? Respeitá-lo. O que é temor? É valorizar. O que é temor? É reverenciar, é estimar. Isso é temor. E quando eu tenho temor, abra sua Bíblia em Êxodo 20:20. Quando você tem temor, olha o que acontece. Diz o seguinte, Moisés respondeu, não tem o quê? Pois Deus veio deste modo para prová-los, e para que o temor a Ele os impeça de pecar. O temor a Deus nos afasta do pecado. E mas sabe uma coisa que tem acontecido? Por que as pessoas hoje em dia não têm mais temor a Deus? Porque se acostumaram com o evangelho, se acostumaram com a igreja, se acostumaram com os ritos religiosos que lhe foram ensinados. Os filhos hoje não têm mais a sua fé, mas têm a fé dos pais.
O filho é movido pela fé do pai, porque falta ali a experiência. Não existe temor a Deus. Não existe mais o princípio da reverência. Durante as nossas reuniões, são os momentos em que as redes sociais são mais visitadas. Por quê? Porque não tem temor, não tem reverência, não está nem aí para nada. E isso é muito comum. Porque hoje em dia, perdeu-se a referência da santidade de Deus. É comum vir para a igreja no domingo. Porque se eu não vir na igreja no domingo, está faltando alguma coisa. Não, você não sei, eu não tenho que ir. Por quê? Não sei. Perdeu-se o valor, a reverência, o desejo. E o que é temer a Deus? Temer a Deus, meus irmãos, é respeitá-lo, é honrá-lo, é estimá-lo, mas também é amar o que Ele ama. Aquilo que Ele ama, eu amo. O que é? É abominar aquilo que Ele abomina. Ele abomina, eu abomino também, não quero isso na minha vida. O que mais é? Aquilo que é importante para Ele, é importante para mim também. Perdeu-se o temor, porque aquilo que é importante para Ele não é importante para mim. Aquilo que Ele ama, eu não amo tanto assim, porque perdeu-se a referência da santidade de Deus. Perdeu-se a referência da santidade de Deus. E meus irmãos, uma das maiores manifestações do temor ao Senhor é a obediência. Uma das maiores manifestações do temor é a obediência, é uma afirmação. Porque quando eu temo ao Senhor, eu obedeço imediatamente. Quando eu temo ao Senhor, eu obedeço mesmo quando não faz sentido. Quem aqui já recebeu uma direção de Deus que não fazia sentido? Você fala assim, não faz sentido isso. Aos olhos das pessoas, não tem. Mas quando eu temo ao Senhor, eu obedeço aquela direção imediatamente. Obedeço instantaneamente. Obedeço mesmo que não faça sentido. Obedeço mesmo que doa e que eu não veja benefício para mim. Porque muitas vezes nós queremos os benefícios, mas não queremos a dor. Mas quando eu temo ao Senhor, eu obedeço, mesmo que vá doer, que eu não veja benefício algum. Eu obedeço. Eu obedeço. E eu obedeço completamente. Obedeço completamente. 100% eu o obedeço. E o temor do Senhor, ele nos torna consistentes e obedientes. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Salmo de número 112. E o Salmo de número 112, ele nos ensina algo muito... nos ensina algo muito poderoso, com relação a temer a Deus. Nos ensina algo muito profundo, sobre temer a Deus. Salmo de número 112. Diz o seguinte: louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Então vamos lá. Louvado seja o Senhor. Como é, o que fala a Bíblia? Feliz. Aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer a seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão. Para o justo, ele é compassivo, misericordioso e íntegro.
Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. A palavra diz que ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. É confiante e destemido. Olha com triunfo para seus inimigos, compartilha generosamente com os pobres, e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. O perverso verá isso e ficará furioso. O capeta verá isso e ficará furioso. Rangerá os dentes de raiva e desaparecerá. Seus desejos serão frustrados. Eu tirei 11 lições dentro desse livro aqui de Salmo. E aqui diz, logo no começo, que fala que quem teme ao Senhor, pode colocar, PH, tem aí, filho, viu? Tem aí tudo no slide aí. Quem teme ao Senhor é feliz. Salmo que nós lemos diz que quando eu temo ao Senhor, eu sou feliz. Se você temer ao Senhor, você será feliz. Eu vou ser feliz porque eu comprei um carro novo. Eu sou feliz porque meu time ganhou. Eu sou feliz porque eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. Eu sou feliz porque, sei lá. Mas a palavra fala que eu sou feliz quando eu temo ao Senhor. Quem teme ao Senhor é feliz. Segundo lugar, que o Salmo de número 112 me ensina sobre o temor ao Senhor. Segundo lugar, ele me ensina que seus filhos são bem-sucedidos. Sabe por que os filhos e aquele que teme ao Senhor são bem-sucedidos? Porque o pai e a mãe temem ao Senhor, e aquilo é exemplo para ele, e aquela criança cresce temendo a Deus, e aquilo se torna uma referência para ela, e é feliz aquele que teme ao Senhor, e aquelas crianças, aqueles filhos crescem no temor do Senhor. A Bíblia me afirma que quem teme ao Senhor, seus filhos serão bem-sucedidos. Presta atenção. Tudo aquilo que fazemos reflete nos nossos filhos. Eu li um material essa semana sobre adolescentes, e ali o tema do material era apresentar a glória de Deus para o seu adolescente. Eu falei, aleluia, é isso mesmo, vamos orar. Comecei a ler o material, Luci, comecei a ler. Falei, vai ser só na oração. Não, irmãos. Sabe onde o negócio tocava? Em mim. Muitas vezes o problema dos filhos são os pais. Muitas vezes temos que olhar para nós mesmos. E quando nós olhamos para nós, nós vemos aquilo que o seu filho faz, sabe? Sabe o que você fala? É você que está refletindo nele. Precisamos mudar a nossa postura. Você tem temido ao Senhor? Você teme ao Senhor? Quando eu vejo uma criança que não respeita uma autoridade, sabe para quem que eu olho? Para os pais. Salmo me ensina em terceiro lugar, que em sua casa há riqueza e prosperidade. Riqueza. O que é riqueza? Riqueza e prosperidade, aquilo que se manifesta em todas as áreas da sua vida. Porque quando eu temo ao Senhor, quando eu temo, a palavra de Deus, quando eu enxergo aquilo que o Senhor me fala e eu pratico, o Senhor me abençoa minha casa e derrama prosperidade sobre a minha vida. Em quarto lugar, o Salmo de número 112 me ensina sobre o temor do Senhor, que nós temos nos tempos mais difíceis. Presta atenção. Nos seus dias mais difíceis. Eu tenho certeza que todos aqui passam por dificuldade, certo ou errado? Quem não passa por dificuldade? Levanta a mão, eu não vou levantar.
Eu achei que fosse uma mão levantada, até olhei assustado. A palavra fala que nos tempos mais difíceis de escuridão. Escuridão é ausência de luz. Eu não sei se você já teve a experiência de ficar trancado numa sala totalmente escura, 100% escura, que você não enxerga nada. E ali você tentar procurar a saída e você não acha porque você perde a referência da saída porque não existe luz. E aqui fala o seguinte, nos tempos mais difíceis de escuridão, ou seja, é o ápice da dificuldade, é o ápice do abismo, vou colocar essa palavra. Fala que quem teme ao Senhor, sempre há uma luz sobre ele. Sempre há uma luz sobre a sua vida. Nos seus dias mais difíceis, nos seus dias mais tenebrosos, naquele dia que você não queria que chegasse, sabe o que acontece? Quando você teme ao Senhor, haverá sempre uma luz sobre a sua vida. Glória a Deus. Em quinto lugar, ele é compassivo. Compassivo quer dizer que expressa compaixão. Ele é misericordioso. É íntegro. Compaixão é aquele que sente a dor do outro. Pessoa que tem compaixão pelo próximo. Fala que ele é misericordioso. Tem misericórdia, pratica a misericórdia. Tem misericórdia daquele que está passando por dificuldade. Não é aquele que aponta o dedo e fala, bem feito, está vendo? Viu? Não, mas tem misericórdia. E a palavra fala que ele é íntegro, integridade. Integridade, e já junta-se com o sexto que fala que ele é honesto. Coisa rara nos dias de hoje, são pessoas íntegras e honestas. Se tornou algo que está enraizado na população sobre a desonestidade. Eu comentei pela manhã, um dia desses eu peguei um táxi, e aí chegou no ponto onde eu tinha que ir, o motorista vira para mim, eu pagar ele, e falou, você quer recibo de quanto? Falei, primeiro que eu não preciso nem de recibo, que eu mesmo estou pagando. Mas, se eu fosse pegar, eu pegar no valor. Falei, por que você falou isso? Não, porque todo mundo pede a mais. Todo mundo pede a mais. É algo que está enraizado. É algo que se tornou, presta atenção, normal. Irmãos, é uma vergonha. E para muitos que estão dentro da igreja, é normal. Tem que ser assim, porque senão as coisas não funcionam. É normal. E muitas vezes, por ser normal, pessoas que se dizem, frequentam a igreja, são cristãos, caem nessa armadilha. Mas a palavra diz que aquele que teme ao Senhor, ele é honesto. Ele é honesto. Em sétimo lugar, sabe o que fala? Que nada o abala. Nada o abala. Pode ser a notícia que for, pode ser a situação que for, mas nada abala aquele que teme ao Senhor. Porque em oitavo lugar, sabe por que nada abala ele? Porque em oitavo lugar o Salmo 112 fala que ele confia em Deus. Ele confia em Deus. Em nono lugar, já me perdi, em nono lugar fala que ele é confiante e destemido. Destemido é uma pessoa corajosa.
Ele confia, ele tem coragem de encarar novos desafios, ele tem coragem para o novo, ele tem coragem para abrir para coisas novas na sua vida, ele tem coragem para as portas que se abrem na vida dele. Ele não é travado, mas ele tem coragem de encarar, tem coragem de encarar as dificuldades, os problemas, tem coragem de encarar os confrontos, tem coragem de encarar a realidade como ela é, porque ele confia no Senhor. 10º lugar, ele é generoso. Ele é uma pessoa generosa. É generoso com o que tem, reparte. O que tem não é teu, não é dele, é de todo mundo. Ele reparte. Um grande exemplo disso é a igreja de Atos. Nós lemos na semana passada sobre Ananias e Safira. Eles foram motivados por que estava acontecendo, porque tudo o que tinham não eram deles, mas tudo repartiam. Quem tem meu Senhor é generoso. Falei de manhã, falo de novo agora, aquelas salas lá atrás, quando eu olho, eu vejo, sabe o quê? A mão de cada um de vocês, porque pessoas generosas se moveram num só motivo. Fui falar nisso, cadê o Cláudio? Cadê o Claudião? As galinhas voltaram, né? Tem ovo aí, irmãos. A Paula depois vai anunciar pra gente aqui. Não é verdade? Até as galinhas do Cláudio ajudaram a gente. Ele é generoso. O que eu tenho é meu e seu. Não é assim, né, Fabiana? O meu dinheiro é meu e o seu dinheiro é nosso. Frases de... O que eu tenho é teu, eu reparto. Está faltando? Eu te completo. Está precisando? Está aqui. Ele é generoso. Generoso. Em 10º lugar, fala que ele é influente. Ele exerce influência. E ele tem honra. Sabe por que ele tem honra? Porque ele honra. E o princípio da honra nos dias de hoje é algo esquecido. Honrar ao Senhor. Honrar a liderança, honrar aqueles que estão exercendo autoridade é raro. Ele pratica. Sabe por que ele tem honra? Porque ele honra. Eu só recebo aquilo que eu semeio. A honra que eu semear, eu vou receber sobre a minha vida. Ele recebe honra. Ele é influente, porque ele teme ao Senhor. Queria que o colocasse o próximo slide para mim, por favor. E para nós concluirmos aqui, o temor é uma zona segura. Presta atenção. Sabe lá no metrô, não ultrapassa a faixa amarela da plataforma? Ali não é zona segura, né, Ronaldo? Agora, atrás da faixa amarela, entre aspas, mas é zona segura. Daquele jeito. Sabe aquela coisa? Zona segura. O temor é uma zona segura para permanecermos, pois o temor nos mantém cientes de que nada podemos esconder dele, nos mantém sempre cientes de que somos amados e cuidados. Quando tememos a Deus, isso se reflete em como lidamos com a vida e com a sociedade. Queria que você no seu lugar agora, meu irmão, fechasse seus olhos, curvar sua cabeça.